Vereador Isaías Dantas. Vereador Jorge Miranda. Vereador Mário Dantas. Vereadora ausente. Não, Mário Dantas está aqui. Não está não. Aqui não, plenário não. Marta Scherrer presente. Maxite ausente. Vereador Nelson Morguete. Vereador Nilson Rainha ausente. Vereadora Zumira Santa Marinha. E vereador Deneval Francisco. Havendo número legal, declaro aberta a sessão. Como nós já tivemos um momento de reflexão, eu vou pular, porque esse foi mais do que um momento de reflexão, né? Requerimento em votação. Não, desculpa. Expediente recebido, pulei. Requerimento número 96. Vereador Isaías Dantas, uso de suas prerrogativas parlamentares, indica ao prefeito de Piúma as providências que se fazem necessárias no sentido que seja recuperado o pier em trocamento do canal da Boca da Barra, uma vez que o local vem sendo invadido pela areia em um processo de erosão, causando sérios transtornos aos pescadores que necessitam utilizar-se do pier. Indica mais, seja providenciada a iluminação pública da área, visando propiciar aos pescadores maior visibilidade no embarque, navegação e desembarque. Requerimento número 103. Vereador Nilson Rainha indica ao excelentíssimo senhor prefeito do município de Piúma o seguinte: que o Poder Executivo viabilize, através do setor de licitações, que os editais de convocação para a contratação de mídia impressa, com o intuito de publicar convocações, LRFs, publicidades em geral e outros, possam ser divididos em lotes, ou seja, as publicações diárias e semanais estejam em lote distinto das publicações mensais, pois haverá assim possibilidade de uma maior participação concorrente, tornando o processo mais competitivo. Mas se por acaso, ou motivo de força maior, a administração municipal achar inviável tal sugestão, que seja contratada uma agência publicitária, pois a mesma poderá oportunizar a participação de todos e indistintamente de uma mesma forma. Requerimento número 104. O vereador Nilson Rainha, no uso de suas prerrogativas parlamentares, indica ao prefeito que se segue: que o Poder Executivo viabilize, através do departamento competente, contratação de seguranças para a festa dos pescadores, visto o quantitativo de pessoas presentes na mesma, e por não contarmos com o efetivo policial adequado ao município, mesmo para os dias normais, quanto mais para uma festa popular. Requerimento número 105. O vereador Nilson Rainha, no uso de suas prerrogativas parlamentares, indica ao prefeito que se segue: que o Poder Executivo viabilize, através do departamento competente, uma forma de expediente interno para atendimento das agentes comunitárias de saúde no centro de especialidades, visto que as mesmas são obrigadas a aguardarem na fila comum para marcarem as consultas e os exames de pessoas que estão incapacitadas de irem até a unidade de saúde para fazer tal. Requerimento número 106. O vereador Deneval Francisco, no uso de suas prerrogativas parlamentares, requer ao Poder Executivo que se segue: que sejam tomadas medidas necessárias para a reforma da passarela que se encontra em estado grave e necessita de melhoramento, localizado no bairro Piuminas. Requerimento número 107. O vereador Isaías Dantas, no uso de suas prerrogativas parlamentares, indica ao prefeito providências no sentido de que seja designado o servidor para desligar as luminárias instaladas na quadra poliesportiva do bairro Nova Esperança após o uso. Requerimento número 108. O vereador Isaías Dantas, no uso de suas prerrogativas parlamentares, indica ao prefeito de Piúma providências no sentido de que sejam implantados refletores no campo de futebol do bairro Nova Esperança. Requerimento número 109. O vereador Isaías Dantas, no uso de suas prerrogativas parlamentares, indica ao prefeito de Piúma providências no sentido de que seja reimplantado o telecentro que funcionava no antigo posto de saúde do bairro Nova Esperança. Requerimento número 110. O vereador Maxite, no uso de suas prerrogativas parlamentares, indica ao prefeito de Piúma providências para que seja instalada iluminação pública no Beco do Limão. Requerimento número 111. A vereadora Marta Scherrer, no uso de suas prerrogativas parlamentares, indica ao prefeito do município de Piúma as providências urgentes que se fazem necessárias, no sentido de que sejam eliminados os caramujos que infestam os bairros de Itaputanga e Monte H2, esse após a ponte de Itaputanga,
por se tratar de grave assunto de saúde pública. Requerimento número 112. O vereador Jorge Miranda, no uso de suas prerrogativas parlamentares, indica ao prefeito de Piúma as providências a fim de que sejam instaladas câmaras interligadas aos órgãos policiais nos pontos estratégicos da cidade, a fim de ser coibida a violência urbana, em especial os furtos que vêm ocorrendo ultimamente. Requerimento número 113. O vereador Max Witt, no uso de suas prerrogativas parlamentares, indica ao prefeito de Piúma providências para que seja instalada uma cobertura no ponto de embarque e desembarque de passageiros, situado em frente ao antigo Calu, no bairro Itaputanga. Requerimento número 114. O vereador Jorge Miranda, no uso de suas prerrogativas parlamentares, indica ao prefeito de Piúma as providências que se fazem necessárias, no sentido de que sejam instalados em todos os logradouros públicos da cidade placas sinalizadoras de trânsito, uma vez que a cidade cresceu e merece um tratamento melhor no que se refere ao trânsito de veículos e de pedestres. Requerimento número 115. O vereador Denerval Francisco, no uso de suas prerrogativas parlamentares, indica ao prefeito de Piúma as providências que se fazem necessárias nos termos do documento incluso, uma vez que as medidas requeridas são de extrema importância por envolver a dignidade da pessoa humana. No documento, o vereador assim se pronuncia. Senhor prefeito, é com enorme satisfação que me reporto a Vossa Excelência para lhe comunicar que estou muito satisfeito e feliz com a desenvoltura que o senhor vem conduzindo nos trabalhos frente à administração desta prefeitura. Especificamente, gostaria de pontuar o trabalho que está sendo feito junto ao cidadão piumense, no que diz respeito ao transporte de pacientes que procuram a rede pública de saúde, na Grande Vitória, em Cachoeiro e até em outros municípios ao nosso entorno. Serviços estes em que a Prefeitura disponibiliza transporte gratuito para essas pessoas e que, na maioria das vezes, são pessoas simples sem condições de bancar esse tipo de serviço. Esses serviços são prestados através de vans e veículos pequenos, cedidos pela municipalidade e que, portanto, merece ser destacado e parabenizado. Como disse anteriormente, as pessoas que são assistidas com o transporte gratuito da Prefeitura, muitas vezes são pessoas simples e com a mínima condição, tanto social quanto financeira. Nesse sentido, gostaria de propor a Vossa Excelência que, se possível, através de competente Secretaria de Saúde, o senhor incluísse mais um benefício para essas pessoas, que é um pequeno lanche para esses passageiros que procuram atendimento de saúde fora do nosso município. Esse lanche poderia ser composto de uma maçã, um sanduíche natural e uma garrafinha de suco, o que seria entregue ao passageiro, tão logo fosse deixado em seu destino. Na certeza e confiança que Vossa Excelência e o Secretário de Saúde irão dar a devida atenção a esta proposta, coloco o meu inteiro dispor de Vossa Excelência. Requerimento número 116. A vereadora Zulmira Santamarinha, no uso de suas prerrogativas parlamentares, indica ao prefeito do município de Piúma providências urgentes e indispensáveis, no sentido de que seja disponibilizado um servidor para responsabilizar-se pelo projeto Salvamar, localizado na área do Porto de Piúma. O projeto Salvamar foi instituído há alguns anos pela Petrobras e Samarco, em parceria com a Colônia de Pesca de Piúma e a antiga Escola de Pesca de Piúma, com o objetivo de coletar o óleo queimado, ou seja, utilizado pelas embarcações de pesca e inaproveitável para tanto, a fim de que o mesmo tivesse destinação condizente à preservação do meio ambiente. Como a Petrobras e a Samarco não mais apoiam o projeto, é de suma importância que o mesmo continue em consonância com a política municipal em prol do meio ambiente. Para tanto, o servidor a ser designado, preferencialmente ligado à área ambiental, deverá coordenar as atividades do projeto, incentivando os pescadores e refazendo as parcerias anteriores. Ofício do Gabinete do Prefeito. Ofício número 74. Por ordem do senhor prefeito, em acatamento ao ofício 72, enviado a essa Casa de Leis, enviamos em anexo a resposta dada pelo secretário municipal de saúde aos requerimentos do nobre vereador Isaías Dantas, sobre processo de auxílio financeiro. Requerimentos 77 a 83 do Gabinete do Prefeito, todos o mesmo teor, informando que as indicações enviadas foram encaminhadas aos setores competentes. Projeto de Lei número 47, autoria do Poder Executivo, altera a Lei número 247/1986, que dispõe sobre a denominação de próprios
vias e logradouros públicos. Projeto de Lei número 48, Poder Executivo, dispõe sobre as diretrizes para elaboração e execução da Lei Orçamentária para o exercício financeiro de 2012. Projeto de Lei número 49, autoriza o Poder Executivo. Autoriza o Poder Executivo a prorrogar contratos de caráter temporário nas funções de servente, professor, auxiliar de secretaria escolar, médicos, enfermeiros e outros. Projeto de Lei número 50, autoriza o Poder Executivo, determina o quantitativo de repasses mensais das contribuições autorizadas pela Lei número 1666/2010 às entidades que menciona. Projeto de Lei número 52, autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional no orçamento vigente. Projeto de Lei número 54, autoriza o Poder Executivo, ratifica a deliberação da Assembleia Geral do SIM Expandida Sul, que autoriza a revisão da remuneração de empregados públicos do SIM Expandida Sul. Projeto de Lei número 55, autoriza o Poder Executivo, dispõe sobre desafetação de área urbana, incorporação de área urbana à área pública e dá outras providências. Projeto de Lei número 56, ratifica a deliberação da Assembleia Geral do SIM Expandida Sul, que autoriza o ingresso de novo município conveniado, altera o contrato de consórcio público, cria associação pública e dá outras providências. Autoria do Poder Executivo. Ofício sem número. Assuntos Seminário de Desenvolvimento e Oportunidades no Mercado de Trabalho. É com grande satisfação que a Fundação Padre Luiz Maria vem à sua presença para convidá-los para participar do Seminário de Desenvolvimento e Oportunidades no Mercado de Trabalho. O objetivo da Fundação Padre Luiz Maria em realizar esse seminário tem como prioridade dar ciência aos jovens de Anchieta e comunidades vizinhas sobre os investimentos que irão se instalar na região sul do Estado do Espírito Santo, estimulando a discussão sobre oportunidades de emprego no futuro e aprofundando o debate das questões econômicas, sociais e ambientais, que são fatores de extrema importância no desenvolvimento sustentável. Data dia 2 de junho, de 8 às 11h15, no plenário Ulisses Guimarães, em Anchieta. O público, 180 alunos das escolas de ensino médio Coronel Gomes de Oliveira, em Anchieta, e Filomena Quitiba, de Piúma. Em anexo vem a programação, com a presença do presidente da Assembleia Legislativa do Estado. 8h, abertura do seminário. 8h30, palestra com o presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Rodrigo Chamon, sobre o papel do governo estadual na qualificação profissional. 9h15, intervalo para lanche. 9h35, palestra com a FINDES, sobre os atuais e futuros cursos técnicos da FINDES, com vocação para a região. Às 10h15, palestra com a CSU, Companhia Siderúrgica de Ubu, sobre oportunidades de emprego da CSU. 11h, encerramento do seminário. Assinam o presidente da Fundação Padre Luiz Maria, Jocelyn Gonçalves de Jesus, e o seu vice-presidente, Giovanni dos Santos. Ofício número 23 da Assembleia Legislativa. A Assembleia Legislativa, por meio da Casa de Municípios, realiza a edição 2011 do concurso Prêmio Cidade Cidadã, instituído pela Lei Estadual 9.155, que objetiva estimular iniciativas no desenvolvimento de políticas públicas, na realização de práticas sustentáveis ao meio ambiente e de inclusão da cidadania nos mais variados campos. A premiação destaca os projetos sociais em 4 categorias: Cidade Amiga da Natureza, Cidade Amiga da Criança, Amiga do Trabalho e Amiga do Idoso. As 3 melhores ações em cada categoria são premiadas com um troféu e todos os participantes recebem diplomas de reconhecimento pelo trabalho prestado à coletividade. Os municípios podem ser representados pelas secretarias, especialmente aquelas que desenvolvem ações ligadas a categorias do prêmio, na indicação dos projetos ou selecionar os melhores programas sociais e ambientais desenvolvidos pelos segmentos privados, públicos, religiosos ou outros, na região. Solicitamos seu apoio na divulgação desta ação. Convite do Centro de Formação Continuada Polo UAB Piúma para a aula inaugural que está acontecendo nesse momento, infelizmente, às 19h, nas suas dependências. Só isso, senhora presidente.
Requerimento em votação. Ordem do dia. Tribuna Popular. Professora Francisca Feres vai falar sobre a importância da música na escola. Nesse momento. Primeiro, porque quando nós temos uma semente, a gente planta e tem o cuidado de regar todos os dias. Claro que com o interesse de ver os bons frutos ou as belas flores. E quando tratamos de educação, o que vocês viram, assistiram hoje aqui, no período de 6h30 às 7 horas, foi as plantinhas que nós temos plantado, as sementinhas. E ali depositamos, né, cada dia com o nosso suor, com o suor do nosso trabalho e muito mais ainda do suor, além do trabalho que nós somos remunerados, porque... Assim como Clarice Lispector diz, não é fácil escrever, é duro como quebrar rochas, mas voam faíscas e lascas como aços espelhados. E eu estou parafraseando agora, dizendo, não é fácil lecionar, ensinar, é duro como quebrar rochas, mas voam faíscas e lascas como aços espelhados. Então, tomando como base essa palavra, e aqui dentro desta casa de leis, desta casa onde saem as propostas para a melhoria do nosso município, nós estamos vendo que todos os trabalhos que são pedidos aqui, todos os trabalhos que venham trabalhar o cidadão como um todo, porque o nosso objetivo na educação é trabalhar o cidadão para que ele seja transformado e transformador do seu meio. Dessa mesma forma, que nós, por meio do coral que veio, coral de flautas, agradecer a forma carinhosa com que vocês têm olhado as nossas crianças. E além da forma carinhosa com que vocês têm olhado, pedir que olhem ainda muito mais. E a música é uma das formas que nós temos para conquistar esses pequenos. Muito fiquei emocionada ao ver o coral de flautas, assim como vocês, eu tenho certeza. E a música, a ideia implantada pela Secretaria Municipal de Educação, junto a pedidos feitos pela comunidade, a nossa secretária Lenice Carvalho, que se faz presente, a música, ela contagia. Ela tira do aluno aquela vontade de estar na rua. Ele volta para a escola, depois que ele já teve o período dele estudando, ele retorna para ensaiar a música. Ele também tem a aula de música. E esse ano nós estamos com o Maicon, com a música lá na Escola Manuel dos Santos Pedrosa, e nós estamos com a Andréia Dandria aqui na Escola Lacerda de Aguiar. Assim como também temos a banda Lacerda de Aguiar. E é a maneira com que a educação piumense vê a forma de resgatar esse menino das várias outras maneiras com que a mídia tem chamado ele para que se distancie da escola. E foi uma pequena representação feita aqui, mas uma pequena de grande valor. Certamente. E de uma forma muito carinhosa, primeiro nós queremos agradecer, porque esta casa abriu as portas para que houvesse essa apresentação. Viu, senhora presidenta? Então nós agradecemos por terem acolhido o ofício, né? E esse investimento que é feito por essa administração, pela administração atual, pela Secretaria de Educação e também pelo esforço do profissional. Porque quando nós olhamos uma
uma colher de madeira, nós não sabemos, só sabemos usar, manusear, mas nós não sabemos a dificuldade que foi para produzir. E nós não conseguimos enxergar, às vezes, a simplicidade para chegar naquele produto final. Mas chegou. Quando olhamos um coral de flautas, nós não sabemos a dificuldade que o professor teve para produzir. Agora, por exemplo, a professora estava fora do horário de trabalho dela. Mas a simplicidade que fez com que ela viesse aqui, dentro do momento fora do trabalho, fez com que mostrasse a simplicidade do fazer. E é assim que a classe educacional piumense faz. Muitos fazem além do que recebem. E fazem porque são profissionais capacitados. E nessa mesma capacidade, a Secretaria de Educação vem buscando e demonstrando valorizar esta classe e também, muito mais, visualizando o público-alvo que é o estudante. A música na escola tem trazido muito prazer, tem mudado o comportamento de muitos alunos. E vou fazer agora, para encerrar, um pedido. Continue olhando por esses pequenos. Não só da escola Lacerda de Guiar, da escola Manuel de Santos Pedrosa, mas de todas as outras escolas. Uma colocação. Muito obrigado, porque se olharmos em muitos anos anteriores, nós não conseguimos ver um coral de flauta como vimos hoje. Então, pedido, continue olhando. Agradecimento. Obrigado porque já fizeram. Muito obrigada. Tribuna dos Vereadores. Vereador Isaías Dantas. Quero dar uma boa noite à mesa, os vereadores, público presente. Agradecer a presença da nossa secretária de Educação, Lenício Carvalho. Meu amigo particular Marquinho, seja bem-vindo a essa casa. Dona Maria Pimenta, Pereira, enfim. Nós estamos aqui com o nosso trabalho de 15 em 15 dias. Seja bem-vindo. Bom, em primeiro lugar, um monte de lei em Piúma que não se cumpre. Em relação aos caminhões no centro da cidade, gostaria que o nosso procurador tivesse mandando um lembrete para o nosso prefeito. A flauta muito bonita, muito linda, pena que todos já foram embora. Nem a professora ficou para nos ouvir. Existe um comentário na cidade que a prefeitura alugou um pasto para estar colocando alguns cavalos. Eu gostaria que o nosso procurador estivesse entrando em comunicação com o executivo para ver se isso procede. Que algumas pessoas estão interessadas a estar colocando seus animais lá, em vez de ficar na rua solto. Eu agora estava vindo de casa, deparei com uma enorme blitz ali. Infelizmente, eu não posso, às vezes, só bater palma para a nossa polícia. Às vezes a gente tem que criticar também. Onde tem um rapaz, pessoas de bem, trabalhando, com a sua moto sendo rebocada, carregando um bujão de gás, assim ele está entregando água. Estava lá o bujão de água, tudo no chão, e a sua moto rebocada. Poxa, parece até que a polícia só faz blitz só para moto, porque cabe mais em cima do seu caminhão. O cidadão, às vezes, vem num carro, com seu documento em dia, do carro, da sua habilitação, e é abordado, e às vezes lá dentro tem um presunto, lá dentro da mala, não é nem olhado, não é nem revistado. Então eu acho que a polícia
Eu tenho que parabenizar quando tenho que parabenizar e vou criticar quando vou criticar. Eu não vou falar mal de polícia, mas também eu não vou ficar aqui batendo palma para a polícia que está trabalhando errado, não. Um cidadão de bem, com a sua moto em dia presa, mas por estar carregando um bujão de gás, que é o trabalho dele, quer dizer, Piúma já é uma cidade que não oferece muito trabalho. Aquele que está trabalhando de uma certa forma, às vezes ilegal, porque teria que ter um triciclo para estar carregando aqueles bujão de gás, mas ele não tem condições. É o início. Tudo no início é difícil. Então a pessoa está no início dele, aí chega a polícia, aborda ele, prende ele. Quer dizer, é brincadeira. Eu acho que o nosso executivo, o nosso prefeito, tem que estar olhando isso com carinho, porque isso está mexendo com a nossa população. Enquanto ele está prendendo um trabalhador ali, tem um outro roubando lá embaixo e ele não está vendo. Tem um caminhão passando cheio de areia aí dentro do nosso centro, acabando com a nossa cidade, e nada está sendo fiscalizado. Então eu gostaria de estar falando sobre isso hoje. Não quero ser um vereador chato, mas vou cobrar, vou fazer parte, vou estar fiscalizando, vou estar olhando. Hoje eu dou nota 0 para a nossa polícia. Talvez, se a gente está brigando pela nossa guarda municipal, pode estar liberando ele para outros trabalhos. Está entendendo? Eu acho que Piúma já não é mais aquela Piúma tranquilinha para poder estar prendendo trabalhador. Eu acho que está na hora de começar a prender bandido. Bandido, bota na cadeia. Que Piúma está cheio. Agora, trabalhador é brincadeira. Obrigado. Vereador Jorge Miranda. Boa noite a todos. Queria parabenizar aqui o trabalho da Francisca Férez. Parabéns, né? A secretária de Educação, Lenilce Carvalho, os alunos da escola Lacerda de Aguiar, né? E a todos aqui presentes. Queria também agradecer o meu amigo Natal, que está aqui, atendendo o convite do vereador, e falar algumas coisas em relação ao que o vereador também já falou. O que eu vejo na polícia, no responsável, é que, na realidade, o trabalho tem que ser feito corretamente. Você abordar um veículo só para pedir o documento, eu acho errado. Eu acho que teria que revistar os carros, revistar as motos. Pode ser um traficante. A gente não sabe o que ele pode estar transportando ali. Mas o que a gente vê que há um interesse no transporte de veículo. Porque quando se prende um veículo que está legalizado, na realidade eles não querem saber o que tem. Eles querem que paga o transporte do guincho e a diária que é paga lá. A máfia do guincho. Eu acho que tem que ter um respeito com o cidadão de bem. Tem muitas pessoas de trabalhador nesse município que estão trabalhando. E o que eles fizeram hoje não é por ser meu parente. Eles estão defendendo como se fosse qualquer um outro. Eles parando as pessoas que estão transportando botija de gás. A lei ainda nem se iniciou e nem vigorou a lei. Porque houve um acidente em Vitória, na capital, de um motoqueiro que transportava uma botija de gás e atropelou uma criança. Eles ainda estão estudando uma maneira de como que vão fazer. E aqui em Piúma, eles já estão prendendo. A lei ainda não foi regulamentada. Mas eu queria parabenizar o trabalho da Polícia Militar, se eles estivessem em alguns bairros do nosso município, prendendo os traficantes. Tem policial militar, eu não vou aqui dizer o nome, que chegou em um determinado bairro e se deparou com um grupo de traficantes e, ao invés de fazer o seu papel, ele desejou boa noite, tudo bem, está tudo certinho com vocês, prosseguiu o seu trabalho. Eu acho que bandido não tem nada de boa noite. Bandido, a gente tem que tratar bandido como bandido. Não é pessoa de conviver na sociedade.
Eu acho que deveria, ao tempo que faça as blitz, mas que faça as blitz no horário, após as 10, num horário que não venha também incomodar o trabalhador. O cidadão de bem, hoje, foi como o vereador Isaías Dantas falou, a cidade já não oferece muito emprego. E quando o cara está trabalhando, o cidadão está trabalhando, a polícia militar, acho que deve fazer o seu papel, mas não da maneira que está fazendo. E falando também em relação aos caminhões que estão transportando areia aqui em nosso município, que foi uma coisa que o vereador Nelson, né, até a gente conversou na semana passada, que a gente ia tentar marcar uma reunião com o comandante para tomar as providências. E hoje pela manhã, a gente estivemos com um subtenente e cobrei dele que fosse tomadas as providências. No momento ele alegou que não tinha placa de sinalização. Na parte da tarde arrumei uma pessoa e no local que ele disse que deveria ter uma placa, ali foi colocada uma placa. E eu perguntei a ele qual o prazo que seria que fosse tomada essas providências. Ele deixou bem claro, com as palavras deles, que a partir de terça-feira esses caminhões não iriam transportar areia por dentro do nosso município. Eles teriam que vir do destino deles, de Itaipava, de Marataízes, de onde que eles vêm, entrar aqui no bairro União e sair lá na ponte. Porque eu questionei da seguinte forma: a gente aqui em Piúma, o ordenador de despesa do nosso município, calça uma rua. Aí o caminhão vem com excesso de peso, quebra tudo aquilo ali. Aí eu fiz uma matemática. O caminhão quebra em Piúma. As peças são compradas no município de Inconha. Inconha arrecadou ICMS. A areia, ela veio do município de Itapimirim. Itapimirim arrecadou no ICMS. O comprador que não é de Piúma teve o lucro, teve suas vantagens, e aqui nós ficamos com o paralelepípedo, com os bloquetes, todo danificado. Gasto para a prefeitura de Piúma. Pedi que essa providência dele fosse tomada o mais rápido possível. Porque se não for tomada, na próxima sessão eu vou cobrar novamente. E muito obrigado a todos vocês. Senhora presidente, eu fui citado, eu gostaria de completar então o raciocínio. Agradecer a Vossa Excelência pela compreensão. Parabenizar o nobre vereador pela fala, alertar a senhora presidente, que já tem acho que uns 2 ou 3 meses que nós entramos com requerimento pedindo para que fosse impetrado o mandato de segurança contra o Poder Executivo, pela ausência da sua atuação, da falta de responsabilidade com o que é público, e acho que até agora não saiu do projeto de estudo. A ineficiência ou a falta de agilidade no que se refere a fazer esse estudo e impetrar o mandato de segurança, ou seja lá qual é a ação, está fazendo com que o nosso município tenha um prejuízo maior, senhora presidente. Me entristece ter ouvido do vereador que o tenente da Polícia Militar disse que tem que ter placa, sendo que todo mundo sabe que a ninguém é dado o direito de falar que não conhecia a lei, muito menos um representante da Polícia Militar. A lei existe, ela está vigindo, é de obrigação do poder Executivo, é de obrigação da Polícia Militar, e o que nós estamos vendo aqui no nosso município, senhora presidente, nobres vereadores, é exatamente a depredação do patrimônio público, que resulta num outro crime, crime de responsabilidade por parte do Poder Executivo, crime de responsabilidade, aí infelizmente sou obrigado a falar, por parte do Poder Legislativo, que também não tomou atitude quando eu provoquei, e crime de responsabilidade também pela própria Polícia Militar, que também acaba se omitindo numa função tão grave. Por que é tão grave, senhora presidente? Porque além da depredação do patrimônio público, nós temos aí também desvio, talvez, de impostos. Quem garante que essas empresas que passam com esses caminhões, que são realmente pesados, já vi caminhão aí de 33 toneladas, passarem aqui para sair daquela balança lá da 101, são desvios de recursos públicos, são desvios de impostos, são desvios de toda a ordem.
mas que no final, senhora presidente, está trazendo um transtorno muito sério para o nosso município. Então a fala do nobre vereador merece o nosso reconhecimento. Nós solicitamos sinceramente, senhora presidente, que aquele requerimento de 3 meses atrás, de que seja provocado o Poder Judiciário, para que o Poder Executivo e a Polícia Militar cumpram a lei, seja efetivamente saído desse poder para que a gente possa defender o patrimônio público. Boa noite, colegas vereadores, público presente. Hoje está até animadinho, né? Nosso público aqui tem até criança, né? Aqui não está muito bom, não. Eu queria parabenizar a nossa professora aí, Francisca, né? Pelo seu trabalho. E parabenizar as crianças pelo show de flautas, né? Foi um sucesso. Parabéns, professora. A nossa secretária de Educação também, Helenilson, pelo seu empenho, né? Vai em frente, que é um sucesso, né? Sobre a dos cartões, eu participei da reunião hoje com o vereador. Me parece, vereador, que é sexta-feira agora, não? Segunda? Sexta-feira eles iriam notificar todos os caminhões. E na segunda-feira o guincho ia estar lá de prontidão para recolher todos os caminhões. Além de guinchar, é uma multa, sabe? Bem grandinha, para eles poderem sentir no bolso, porque se não doer no bolso, ninguém para, né? Isso, eu sei. E que eles vão ficar lá nesse dia, né? Parando todo mundo, conversando com eles e anotando placa, vai fazer tudo direitinho, vai tomar providência mesmo. Inclusive, esses carros passam na minha porta, as minhas janelas ficam todas tremendo, balança a casa todinha. Isso começa às 4 horas da manhã, né? Então, vamos ver se agora vai ser resolvido, né? Porque está precisando mesmo. São 70 toneladas. Vereador Nelson, você já falou, né? Nelson, posso tipular? Posso tipular? Desejar boa noite para a senhora presidente, os componentes da mesa, diretora, os senhores vereadores, Oswaldo e Roberta, boa noite a todos, aos funcionários da casa. Desejar um especial boa noite para o senhor Natal, né, para a dona Pimenta, que sempre está presente, Ferreirinha, parceiro de longas datas, professora Francisca, professora Lenilce, meu irmão de fé, Joeval, nosso parceiro, né, o Verlerson presente também, Marquinhos, né, e Mônica Siqueira. Desejar boa noite a todos. Você também, parceiro. Bom, senhora presidente, por uma questão de justiça, eu preciso citar nomes. E são nomes que dessa vez eu cito com orgulho. Eu cito o nome do cidadão Ronan, da cidadã Raniele, da cidadã Camila, Ana Lívia, Ramon, da cidadã Ana Carolina, da cidadã Amanda, Fernanda, Jade, Rafaela, Álvaro e o cidadão John Leno. Também cito o nome da cidadã Andréia, Dandria e da professora Francisca, né, que coordenou aqui aquela apresentação. E cito também a secretária de Educação, a cidadã Lenilce, e gostaria de citar também o cidadão Toquinho, porque a música Aquarela, ela toca o coração na sua melodia, mas ela toca o coração também na sua mensagem, porque com riscos você solta a imaginação. E quando a Secretaria de Educação, juntamente com alguns professores dedicados, eles passam a mensagem de como riscar para as crianças, estão promovendo cidadania. Então essas crianças não estão só aprendendo, elas estão se tornando cidadãs.
E aí, senhora presidente, emociona o fato da gente perceber que alguma coisa está acontecendo, longe ainda de ser o ideal. Porque a professora Francisca, ela comentou o fato de que as crianças saem, vão para casa e depois retornam. E aí, doutora Lenilce, eu vou pedir para que a senhora use a sua sensibilidade como mãe também. As crianças não podem sair da sala de aula, não podem sair da escola. Nós temos recursos suficientes. As crianças têm que ficar na escola de manhã, toma café, depois ela almoça, acabou o primeiro tempo, no segundo tempo ela entra com curso profissionalizante, ou entra com música, ou entra com xadrez, ou seja lá o que for. Toma um café à tarde, continua na escola, e à noite janta, lá para 6 horas, janta. Nós temos recurso para isso. Você deu condições do pai e da mãe trabalhar. Se a mãe não está qualificada, nós demos condições para que a mãe tenha um tempo livre para poder se qualificar. Aí entraria um outro setor do poder público. Mas a criança sairia da escola jantada, banho tomado e para casa provavelmente para dormir porque estaria cansada. Nós temos recurso para isso. Eu fico triste quando eu aprovo aqui nessa Câmara, senhora presidente, o tal do abono do professor. O tal do abono do professor, ele é uma facada contra o próprio sistema, porque você não está dando para o professor um dinheiro, você está tirando do sistema a qualidade. A qualidade porque em vez de você dar o abono, você poderia ter, em vez de 2 professores na sala de aula, o titular e o assistente. Você poderia estar contratando mais professores de música, mais professores de xadrez, mais professores de ginástica olímpica. Tem N atividades que poderiam ser desenvolvidas dentro da escola, que poderia fazer com que a criança ficasse o dia todo na escola. E quando você coloca a criança o dia todo na escola, você provavelmente salvou todos os Ronan, as Ranieri, as Camilas, os John Lennon, os Álvaros, do traficante. Quando eu estava olhando as crianças aqui, eu acho que deixa eu ver se eu me lembro aqui. Eu acho que é a Ana Carolina, a que estava com a flautinha cor-de-rosa. Eu me emocionei. Porque quando eu vi a Ana Carolina e vi o John Lennon era o primeiro que estava aqui. O John Lennon, eu percebi que ele era o mais agitado. Quando eu vi a Ana Carolina e o John Lennon e fiz umas comparações, eu percebi que a salvação dessas crianças está sendo isso. Porque o nosso município não tem segurança pública, ela não tem um trabalho voltado para fazer com que elas sejam salvas do traficante. O John Lennon é um menino que tem hiperatividade. A gente deu para perceber isso. É um menino que, se a escola tiver a sensibilidade, tiver o carinho, ele vai fazer karatê, ele vai fazer ginástica olímpica, ele vai fazer judô, ele vai representar o nosso município com toda a disposição que ele tem e trazer muito orgulho para Piúma. Ou vai ser um drogado. Ou, depois de drogado, vai ser um traficante. Ou, depois será mais um filho morto e enterrado, por ausência do poder público. Quando o vereador fala de filmadoras no seu requerimento, entristece a gente ver que nós temos quase 30 milhões em conta e nós não temos segurança pública. A própria filmadora, vereador, que o senhor colocou no requerimento, seria o suficiente para amenizar quase 95% dos crimes do município, de tráfico, de roubos, seja lá o que for, isso cientificamente comprovado. Investimento. Investimento que a gente não percebe, a gente não sente, porque não existe. E aí não é na área da educação. Aí é na ineficiência de planejamento, é na ineficiência de projetos, é na morosidade do sistema, é na irresponsabilidade do gestor e é na falta de capacidade dele também. Mesmo que a equipe se desenvolva com dificuldade e tente acertar, como a gente percebe na professora Francisca, como a gente percebe na Andréia, né? Dandria, como a gente percebe em alguns setores do poder público, dos servidores, que eles se desdobram para tentar fazer com que haja qualidade de vida. Mas
eles sozinhos não conseguem. E aí, Francisca, é com orgulho que eu citei o nome de cada um dos alunos que vai ficar registrado nos anais da casa, pelo microfone, vai ficar registrado na fita, entendeu? Porque são crianças que foram salvas. E aí merece o nosso respeito e nossa admiração. Eu, sinceramente, fiquei sensibilizado, entendeu? Faltou um dado, senhora presidente. Não são só 12 crianças que são assistidas, não. A professora Francisca falou que são em torno de 60 crianças. É isso, Denilson? Em torno de 60 crianças entre Lacerda e Pedrosa, ou no Lacerda 60, no Pedrosa mais outro tanto? Lacerda, só no Lacerda. E o Lacerda tem um coral também infantil e interior. Aí fora parte. A música, ela sensibiliza a criança, ela sensibiliza qualquer ser. Então, ela com a sensibilidade, a criança fica menos suscetível a partir para a criminalidade. E aí, Lenilce, poxa, aumenta isso daí. Aumenta para todas as escolas, até aquele jardinzinho lá que só tem 5 criancinhas, bota lá um pianinho, bota, entendeu? Aumenta que você vai estar salvando crianças. Isso é legal. Bom. Aliás, Francisco, só para completar, existem professores que são os profissionais da educação. Existe aqueles que fazem da educação um ministério. O professor que realmente veste a camisa com o coração, entendeu? Ele vai sofrer muito porque não recebe bem, mas ele vai transmitir com o conhecimento com muito carinho, com responsabilidade. E você, eu sinceramente já te acompanho de longos anos, vejo que você usa o seu trabalho como ministério. Bom. Oi? Olha, já ganhamos um teclado. Que legal. Senhora presidente, falou-se da Polícia Militar. Eu gostaria de registrar, com tristeza, eu fiquei sabendo essa semana, que o nosso sargento Magno, sargento da Polícia Militar, ele está acometido de uma doença grave. Parece que ele perdeu os 2 rins e está fazendo hemodiálise. Tá? Eu recebi a notícia com espanto. Tá? Eu gostaria que Vossa Excelência, de repente, por se fazer parte dos vereadores que compõem a bancada do Poder Executivo, para que veja aí qual a situação do Magno. Ele doou sangue para esse município. A gente sabe que quando o policial ele é acometido de doença, Magno. Isso. A gente sabe que quando o policial ele se afasta, ele perde as gratificações, ele perde as horas extras, ele perde os benefícios. Então, eu acredito que, de repente, o Magno e sua família podem estar passando dificuldade, não sei se estão. Mas aí, senhora presidente, se puder fazer um contato do poder público com a família para ver se eles estão precisando de alguma coisa, porque o Magno é realmente uma pessoa que tem o carinho da sociedade. Parabenizar o Isaías Dantas quando ele fala sobre o pasto. E, senhora presidente, eu não sei se realmente foi alugado um pasto, mas mesmo que não tenha sido, eu acho que seria muito importante para o Poder Executivo fazer com que haja efetivamente um aluguel. Se não for um aluguel, já que ele tem 30 milhões, então que ele tire pelo menos uns 100 mil. 100 mil seria, acho que, mais do que o suficiente para comprar uma boa de uma área e passar em comodato para o Clube do Cavalo, para eles ali fazerem o seu aras, ou sei lá, como é que seria isso daí. Então, se não existe o pasto alugado, então que se alugue. Se existe o pasto alugado, então que divulgue, para fazer com que sua função seja efetivamente cumprida. E parabenizar o Denerval quando ele fala que é necessário fazer um kit lanche para as pessoas que fazem a viagem. A gente percebe, senhora presidente, que agora realmente o transporte no que se refere aos doentes melhorou bastante, porque para as pessoas que necessitam de exames fora do município, desculpe, deixa eu corrigir, melhorou bastante, e melhorou no sentido de que hoje não vai mais de manhã e volta só 5, 6 horas da tarde. Hoje tem uma turma que vai de manhã e tem carro que vai à tarde. Mas mesmo assim,
seria importante, de repente, esse lanche, Denival, parabenizo Vossa Excelência por essa lembrança importante. É importante porque tem pessoas que vão sem o café da manhã, vão sem... Uma parte, vereador, nós estamos com Pois três não, te dou a parte. topics. A gente está com 3 topics levando. Umas 5, umas com umas 6 e umas 10. Então, isso é muito importante. E o lanche, ele realmente faz um diferencial, porque tem pessoas que realmente vão sem nada. Não vejo dificuldade, Denival, do Poder Executivo poder bancar isso daí. Porque realmente é muito pouco perto da importância que é esse gesto de dar, de repente, uma maçã, um iogurte ou um leitinho, não sei, tá? Senhora Presidente, eu gostaria de pedir para a senhora, veemente, para que quando, talvez seja porque a Hélia saiu de férias, a gente não soube detectar o motivo. Os requerimentos que nós fazemos aqui na Câmara são respondidos pelo Poder Público, pelo Poder Executivo, mas as respostas não chegam aos gabinetes dos vereadores que fizeram os questionamentos. Então ficou vago, criou-se um abismo. A gente faz um requerimento pedindo documentação e chega a resposta, mas não chega até a gente a resposta, ela acaba sendo arquivada. Então, pois não. Obrigada pela parte. Eu quero falar com o nobre vereador que todo pedido de requerimento respondido do Executivo vem através de um requerimento ao funcionário competente e esse passará às mãos do vereador, como já foi acontecido nessa casa do vereador Dantas. Agradecer a Vossa Excelência, então, a sua sensibilidade, senhora Presidente. Para terminar, senhora Presidente, acho que o município pôde perceber a matéria que foi colocada no Jornal Notícias e Negócios, no que se refere ao projeto da nossa orla. Causou tristeza, senhora Presidente, o fato do senhor prefeito depois ter ido à rádio e ter dado lá as suas explicações. Eu, sinceramente, não ouvi nenhuma vez. Eu estou muito atarefado, eu não consegui ver nenhuma das vezes. Mas o que nos chega é que ele deu justificativas, confirmou que tem em torno de 25 milhões em conta corrente e novamente, na sua insensibilidade, ele agrediu o Poder Legislativo e agrediu a paciência do cidadão do nosso município. Ele confundiu o direito de ser Poder Executivo e ocupar um órgão, um veículo de informação, como a rádio, para se dirigir aos cidadãos, para tentar enganar a consciência desses cidadãos ouvintes. Ora, senhora Presidente, em sã consciência, como é que esse prefeito tem a ousadia de tentar fazer com que o cidadão ouvinte da rádio acredite que o município está parado por causa de 3 vereadores? Nós somos em 9 vereadores. Com 2/3, 6 vereadores, tudo se aprova. Tudo e qualquer coisa se aprova. Isso significa que o senhor prefeito, ele falou que todos os 6 vereadores que compõem a bancada, que todos os 6 vereadores que compõem a sua bancada aqui na Câmara, são vereadores que não prestam, que não servem, que não atuam, que não têm disposição, que são subjugados por 3 vereadores, a minoria. Sinceramente, senhora Presidente, eu acho que o senhor prefeito, ele faltou com respeito com a vereadora Zulmira, faltou com respeito com a vereadora Marta, faltou com respeito com o vereador Denival, uma pessoa que está atuando na sua comunidade, não só na sua comunidade, faltou com respeito com o vereador Jorge Miranda, faltou com respeito com o vereador Maxiste, faltou com respeito com o vereador Nilson Rainha, os 6 vereadores que compõem a base
do Poder Executivo e que foram chamados, nas entrelinhas, como vereadores que não representam ninguém. Porque 3 vereadores desse Poder Legislativo empataram o desenvolvimento desse município. Nós 3, vereador Nelson Morghetti, Mário Dantas, Isaías Dantas, somos responsáveis, senhora presidente, pelos caminhões que passam destruindo as ruas. Você, vereador Isaías Dantas, é responsável por aquela mãe que perdeu a criança no hospital porque não tinha uma sala de cirurgia. Talvez eu, senhora presidente, sou responsável também porque as crianças não nascem mais em Piúma, nascem em Anchieta. Eu acho que o vereador Mário Dantas também é responsável pela sujeira que tem nesse município. Talvez nós 3 juntos, eu, vereador Isaías Dantas, vereador Mário Dantas, somos responsáveis por 1.498.000 gastos na limpeza urbana, senhora presidente. 1,5 milhão de reais para tirar lixo. Esse número ele não fala. 1.498.000 reais que ele paga para a CTRVV para limpar a cidade. Aonde está esse recurso? Se esse prefeito conseguiu, na sua arrogância de administrador, na sua incompetência como administrador, guardar quase 30 milhões de reais, significa que esses contratos, 1,5 milhão para lixo, não sei quantos para caminhão que não chega, não sei quantos para tratores que também não vêm, de repente, se fosse desenvolvido o seu trabalho com mais responsabilidade, nós teríamos 40 milhões. Mas o povo desse município, o ex-vereador Joival Abraão, o povo desse município não quer saber, senhora presidente, de poupança. Não quer não, senhora presidente. O povo desse município não quer saber no jornal a notícia, ou muito menos que esse prefeito chegue na rádio dizendo que tem, falando com orgulho, 25 milhões em conta, enquanto quantos comerciantes desse município estão fechando a porta? Porque não tem nada sendo desenvolvido. Quantos chefes de família estão desempregados porque não tem emprego, senhora presidente? Eu vou mais além, senhora presidente. Quantos filhos de Piúma já não foram entre a vida e a morte para hospitais fora desse município? E aí eu cito um, Boleco, seu sobrinho. Porque há uns 8 meses atrás, eu estava nessa tribuna, senhora presidente, a senhora se lembra disso? Falando da necessidade do poder público chamar todos os seus servidores, principalmente os comissionados, para fazer um mutirão para limpar a cidade por causa da dengue. E a senhora confessou comigo ali que estava muito chateada porque quase perdeu um sobrinho por ineficácia do poder público. Estou mentindo? A responsabilidade é de quem? Eu sei de quem é a responsabilidade. É do vereador Nelson, do Mário Dantas e do Isaías Dantas. Porque os outros 6 vereadores não trabalham. Mas o prefeito não. O prefeito é um homem trabalhador, conseguiu guardar na poupança quase 30 milhões de reais, a nossa cidade está suja porque não é culpa dele não, é nossa. Poxa, senhora presidente, eu chamo a responsabilidade, o poder público, não na condição de oposição não, porque sempre, nesses 4 mandatos de vereador, eu fui oposição com responsabilidade. Quantas vezes eu peguei projeto do Poder Executivo aqui para encaminhar votação de forma mais rápida, porque eram projetos importantes, assim como vão entrar hoje 3 projetos de sessão extraordinária, que eu poderia estar questionando a legitimidade, mas não vou porque são projetos importantes. É o consórcio intermunicipal, tem 3 projetos importantes, não vou questionar, assim como eu nunca questionei quando os projetos eram importantes para o município, mas a falta de responsabilidade, essa é inerente ao prefeito. A nós, vereadores, não é. Então, quando ele fala que 3 vereadores entravam o município de Piúma, é porque existe nessa Câmara Municipal um projeto de superávit de 6 milhões de reais, que ele quer que seja votado a toque de caixas. Mas nesse projeto de superávit, ele destina 60 mil para a saúde. Que beleza, dona Pimenta. Sabe de qual é o valor do projeto? 6 milhões
e poucos mil reais. Ele só tirou 60 mil para a saúde. Ele poderia ter jogado para a saúde 1 milhão, 1,5 milhão, porque o nosso município precisa desse hospital funcionando. Ele tem duas retóricas com relação ao hospital. Nosso hospital não serve mais como hospital. Nosso hospital deve ser um PA. Pois nem PA, nem hospital, porque ele acabou com o hospital. Não tem mais. Nós temos valorosos servidores públicos que fazem a sua função, que cumprem a sua função com responsabilidade. Valorosos, além dos voluntários. Então, senhora presidente, fica aqui a minha solidariedade para vocês, vereadores, que fazem parte da bancada do prefeito, porque vocês são vereadores que merecem o nosso respeito e a gente acredita que esse município um dia ele vai melhorar. Obrigado. Vereador, presidente, vereador Nelson Morguete citou meu nome. Aí eu queria aproveitar, vereador, e falar um pouco, já que Vossa Excelência tocou no assunto do superávit. Esse recurso, esse projeto que o Executivo botou para cá, é um projeto de uma sobra de 6 milhões. Uma sobra, sobrou. Isso é em outra área, ele tem mais um dinheiro. Total vai dar uns 25 milhões. Nessa sobra de 6 milhões, ele botou um projeto aqui na Câmara, o qual eu, vereador Isaías Dantas, pedi vista do projeto, para poder estar analisando. Eu detectei que tinha só 60 mil reais para o hospital. Então, achei um absurdo. Então, a gente tem que pegar esse projeto, está analisando, está fazendo algumas emendas, para estar beneficiando a população. Porque eu vou levar alguns pacientes que me procuram no hospital de Anchieta, e eu vejo tanta gente de Piúma lá, que eu fico sensibilizado em deixar esse projeto passar e não falar nada. Quando o prefeito foi na rádio para falar que 3 vereadores estão empatando o município, porque eu pedi vista, é porque ele quis jogar o Nelson na fogueira, quis jogar o vereador Mário Dantas. Mas eu não tenho problema não, pode jogar eu na fogueira, porque foi eu mesmo que pedi vista. Mas em prol do povo, porque 60 mil reais para o povo vai à saúde é brincadeira, é brincadeira. É uma vergonha. De 6 milhões. Quando ele foi na rádio falar que está calçando rua do governo federal, foi o deputado Camilo Cola, que destinou 1 milhão de reais para calçamento. Ele deveria ser humilde, estar comentando, falando o nome do deputado federal, que foi que mandou emenda de 1 milhão para calçamento de rua. Onde tem as placas, o governo federal, não caiu do céu não, foi o governo federal, foi Camilo Cola que estava mandando 1 milhão de calçamento de rua, o qual ele também não citou o nome. Ele tinha que citar o nome do deputado, porque aquele velhinho ajuda Piúma. E aí, se chega aos ouvidos desse deputado, ele, poxa, ele mencionou o nome do deputado federal, não me citou nem meu nome, por quê? Então eu tenho a minha frase, eu gosto de Piúma. A minha frase é essa, eu gosto de Piúma. Então, pode ser uma pessoa, o qual às vezes eu posso não me identificar muito com essa pessoa, mas se ela estiver mandando alguma coisa para Piúma, eu vou parabenizar, eu vou gostar, eu vou elogiar, porque eu gosto de Piúma. Ué, pode ser um deputado com o qual que eu não trabalhei para ele, mas está trazendo para Piúma, vamos somar, obrigado, deputado. Estou feliz, está ajudando Piúma. E quando às vezes um deputado manda alguma emenda para Piúma, ajuda Piúma e não é divulgado, poxa, por quê? Aí eu fico olhando, já pensou se o governador Renato Casagrande não ajudar nessa orla, porque está com picuinha com o prefeito? Quem vai sofrer? A população. E aí? A população que vai sofrer.
Poxa, o Renato Casagrande, governador, não vou mandar nada para Piúma, porque eu não gosto daquele prefeito. E aí? Ele vai gostar? Não vai. Então, quando algum vereador conseguir alguma coisa para cá, para Piúma, ele tem que chegar. Vamos lá, vereador, parabéns. Você conseguiu algo para Piúma. Vamos lá. Por quê? Ele não vai gostar que o governador fique com picuinha com ele? Então, da mesma forma, ele tem que entender que a via é de mão dupla. Não adianta só querer, tem que abrir mão, tem que ajudar, tem que correr atrás. Está entendendo? Eu lembro que no passado, o ex-prefeito dessa cidade trabalhou com 8 milhões o ano todo. Esse prefeito está devolvendo 6 milhões. Está sobrando no caixa dele, 6 milhões. E aí, o que acontece? O que está acontecendo na nossa cidade? Hospital falido, não tem nada. Vai procurar, às vezes, nem gás. E o homem deixando de sobrar 6 milhões. A emenda que eu faço, vereador, é nem que bota 60 mil para a saúde, não. É que bota 2 milhões nesses 6 milhões, bota 2 milhões na saúde. 2 milhões. Os colegas vereadores que façam essa emenda junto comigo, vão botar 2 milhões na nossa saúde. Olha só como é que vai dar uma reagida no nosso hospital. Porque ali, infelizmente, hoje não é um hospital, hoje é um setor de transferência. Chega ali, é transferido. Tem que mudar o nome, setor de transferência. Onde chega ali, é transferido para outro hospital. Chegou ali, é transferido para o hospital. E quando tem ambulância? Bom, obrigado. Vereadora Zumira Santa Maria. Eu não estou muito bem, eu só quero cumprimentar toda, agradecer a presença da professora Francisca Feres e a todos vocês. E só quero deixar registrada aqui a minha indignação dos carros, que realmente, se hoje eu estou assim, aqui assim, desse jeito, porque realmente a gente não consegue dormir morando naquela rua, isso é uma vergonha. Isso é uma falta muito grande de respeito com o cidadão piumense. E eu quero pedir providência mesmo, que seja essa casa encaminhando para quem for de direito, estarmos reivindicando pelo menos o direito de ter sono, né, da gente dormir em paz. Então, também eu não sou a favor desses caminhões, espero que tomem as medidas, né, necessárias. E cumprimentar a todos e desejar a todos um feliz final de semana, que Deus possa os abençoar. Vereador Demerval. Boa noite à mesa, boa noite, povo ouvinte. Eu quero parabenizar aí a nossa secretária de Educação, que está começando realmente no caminho certo, mas ainda está faltando uma coisinha, o secretário. Teria que, os pais dessas crianças, teria que também de volta e meia, as professoras ter uma reuniões com os pais dessas crianças e, como diz, falar o português claro. Para essas crianças já crescendo, sabendo o que é bom e o que é ruim. Porque hoje, inclusive, existe uma frase: se você não adotar seu filho, um bandido vai adotar. Então, existe um tabu que fala que ninguém, pai nenhum, gosta que o vizinho chega para ele e fala: olha, seu filho está em maus companhia, está mexendo com coisa errada. Pai nenhum aceita isso. Então tem que começar agora lá de baixo, pequeno, das crianças, ter reuniões com os pais e fazer esses pais aprender isso, que eles têm que saber disso, eles têm que chegar para os filhos dele: olha, vocês não podem, o tóxico está aí,
vocês não se lidam, não se unem, esses maus elementos. E eles têm que aceitar na hora que o vizinho chegar, ó, seu filho está com maus companhia. E o pai tem que aceitar isso. Então, secretária, tinha que haver umas reuniões, a senhora professora, com os pais. E esclarecer isso. Porque hoje, não é da agora, isso eu já vejo do meus conhecimentos, de tanto aqui como desde lá do Rio, que eu passei 40 anos lá no Rio. Então chega um filho em casa com a camisa bonita, um sapato bonito, calça bonita, o pai não quer nem saber. Está errado. Então se o filho chegou em casa, chegou da escola, com a caneta que ele não levou, ou com a borracha que ele não levou, que ele não tem aquela borracha, a mãe tem que chegar, meu filho, de quem é esse lápis? Como é que você... Tem que tomar esses conhecimentos, que começa de uma borracha, de um lápis, e por aí vai afora, quando pensa que não tem mais jeito. Então, está no caminho certo, a secretária, quero te parabenizar, mas não sei como é que seria vocês fazerem um programa de chamar os pais, começar pelos pais, principalmente dessas crianças que estão aí, que é a coisa mais linda que eu vi, como o Nelson falou, coisa muito linda essas crianças aí. A vontade deles tocar, a gente vê assim que eles estão... Então tem que começar a chamar os pais e estar fazendo umas reuniões com os pais, para ficar olhando essas crianças, e assim por diante, que a gente vai chegar lá, como são 60 crianças, então tem bastante famílias envolvidas, que pode começar já a obstruir esse tabu que existe, para amanhã ou depois, como faz, seu filho, eu vi lá na boca de fumo. Ele tem que acreditar, ele tem que aceitar isso, porque se ele não aceita, só vai saber amanhã, quando o filho está preso, ou quando o filho levou um tiro, aí que vai saber que meu filho está envolvido, aí que vai saber. Mas o vizinho já sabe, o outro vizinho sabe, mas não fala porque ele não aceita. Então tem que acabar com isso, tem que se declarar, entendendo? Então parabéns, Lenilson. Agora, a respeito, quando se fala aí das motos, quando a polícia está rebocando, infelizmente, aqui nessa cidade, eu cheguei aqui há 16 anos atrás, existe uma coisa errada que não sei porquê, que até hoje nunca foi tomada essa providência. Aconteceu logo assim que eu cheguei aqui nessa cidade, aconteceu um caso lá na minha comunidade. Eles foram fazendo uma blitz ali na porta, ali no quebra-mola ali. E eu estava lá. Isso tinha mais ou menos uns 6 meses, 8 meses que eu estava nessa cidade. Aí prenderam lá, inclusive um carro lá de um amigo meu, prenderam várias motos. Aí eu ainda fui conversar com um policial, que o cara era trabalhador e tal. Não interessa. Tudo bem, o seu direito não interessa. Quando ele botou o carro em cima do guincho, que foi botar uma moto, eu falei, peraí, meu amigo. Negativo. Se o senhor vai levar essas outras motos que estão aí, quanto é daqui lá é tanto, então tem que ser dividido em todos eles. Não tem que pagar, cada um pagar o frete da sua moto e do seu carro. Negativo, está errado isso. Está errado. Então, se você vai rebocar, vai levar isso. Você vem aqui, põe a outro e realmente, nesse dia eu estava meio, não estava muito bom, estava meio, eu falei, e se você não quer fazer isso, achar que você está certo, botar, eu vou ligar agora. Eu vou ligar para uma pessoa e vou querer saber se vocês estão certos ou eu que estou errado. Aí o policial realmente aceitou e levou aquele carro, depois veio, pegou uma moto, aí acabou liberando as outras e levou só ele. Então isso é uma coisa errada, gente. Tem uma briga, se prendeu 10 motos, ele tem que dar 10 viagens lá. Ou vice-versa. Se é R$150 para levar o reboque, é R$150, tem que ser R$150 dividido pelas 10 motos. É que tem que ser isso. Mas, inclusive,
eu estou aqui há 16 anos, eu já encontrei esse erro, e sem ninguém tomar uma providência sobre isso. Então, aí certa hora eu fico assim, eu acho que eu vou tentar fazer alguma coisa sobre isso. Então, são coisas erradas que tem nessa cidade, nesse município, e que, não sei, vai levando. Então, mas eu acredito que já deve. Hoje eu tive conversando até com o comandante também, conversei com ele sobre isso, falei com o comandante isso hoje. Então eu falei assim, eu quero saber se eu estou errado, eu quero que o senhor me diz, ou se a polícia que está errada. Ele falou assim, não, praticamente a polícia não está errada, a polícia prende. Agora, existe um erro, realmente não pode, mas é uma coisa que já vem de trás de muitos anos e ninguém fala nada, então as coisas ficam. Agora, se a pessoa quiser entrar na justiça, ou vice-versa, fazer uma lei aqui, não é nem fazer a lei, fazer eles realmente respeitar essa lei. A gente podia até fazer aqui na casa, porque está errado isso, é errado, totalmente errado. Eu sempre falei, graças a Deus nunca aconteceu comigo, porque se um dia a polícia me parar, e se eu tiver errado, e quiser levar meu carro, vai levar o meu só. Outro carro está preso lá, uma moto, junto com o meu carro não leva. É um direito meu. Não leva. Não, eu vou pagar por isso aqui. Levar o meu. Se você for levar esse, a gente vai dividir. A gente vai dividir isso aí. Se você achar que o direito é seu, eu também tenho o meu direito. Mas graças a Deus não me aconteceu nunca. Espero de não acontecer. Mas é uma coisa que a gente tem que olhar isso com muito carinho. Agora, a respeito desses caminhões, realmente estava eu, a secretária, a Marta, o Jorge, e nós conversamos com o comandante e ele realmente se declarou. Agora, eu tive até vontade de procurar se existe realmente aquilo que foi falado aí da placa. Sem a placa fica difícil da polícia agir. Eu não tenho minhas dúvidas, porque às vezes a lei pode existir, mas hoje a polícia também está limitada em muita coisa. Hoje a polícia está limitada em muitas coisas. Ela pode prender um caminhão aí, qualquer coisa, daqui a pouco já tem um grande lá em cima, já liga lá não sei de onde, já vem, não. Pode liberar. Então, infelizmente, tá nesse pé. Hoje, a própria polícia... Dá uma parte, vereador. Desculpa te interromper o seu raciocínio. Dá uma parte. Agradecer a Vossa Excelência a parte. Na sua casa, manda você. Aqui só acontece isso porque o dono da nossa casa não toma atitude. O dono da nossa casa é o Poder Executivo, junto com a polícia. E vocês estão de parabéns por terem ido procurar o tenente. Nós temos que obrigar que seja cumprida a lei. A placa, a falta da placa não é justificativa, porque ninguém, isso eu disse agora há pouco, ninguém pode alegar desconhecimento da lei, ninguém. Então a falta de placa não é justificativa, tá bom? Não, positivo. Mas como diz, o brasileiro, eu aprendi uma coisa na trajetória da vida. O brasileiro só aprende quando mexe no bolso dele. Aí ele vai aprender. Que é proibido fazer isso aqui. Enquanto não mexer no bolso dele, agora o dia que mexeu no bolso dele, ele não faz mais. Infelizmente, o brasileiro é isso. Agora, falando a palavra do novo vereador Jorge a respeito da polícia, eu não estou aqui para defender polícia, não. Eu sou ex-policial também, fui polícia no Rio de Janeiro, eu não estou aqui para defender polícia. Mas sei também hoje que a polícia hoje, infelizmente, não tem nem como trabalhar. Infelizmente. Porque hoje, se a polícia subir o morro, qualquer lugar aí, encontrar uma turma de bandido lá, 10 tiros em cima deles, e se eles, para se defender,
der um tiro num bandido também, por azar, se o bandido estiver correndo, ele vai perder até a farda. Vai sentar no banco do réu. Então, hoje, a polícia está difícil, a polícia trabalhar, porque não tem apoio. Não tem apoio. Antigamente, sim, como lá no Rio tem um secretário de segurança lá, o general... Esqueci o nome desse general. Ele na televisão e falava mesmo. Olha os bandidos. Se atirar nos meus policiais, a mãe de vocês vai chorar primeiro, porque a ordem minha é matar. Ele falava mesmo, a ordem minha é matar. Mas naquele tempo, isso tem uns 30 anos atrás, as coisas eram outras. Agora, hoje em dia, aqui houve caso aqui nessa cidade... Logo assim que eu cheguei aqui, que teve policiais aqui que teve que sair daqui para não morrer. E depois de levar tiro, e foi acabar, teve a infelicidade que o moleque morreu, o bandidinho morreu e acabou. E comprovado que o moleque era... Então, está muito difícil da polícia trabalhar. Não é só aqui não, isso é em tudo quanto é lugar. Agora... Na realidade, existe o bom policial e existe o mau policial. Isso aí está estampado em tudo quanto é quartel, em tudo quanto é lugar tem esse tipo de polícia. A polícia hoje em dia tem dois pesos. Tem uns que, como ontem mesmo, foi preso não sei quantos policiais lá no Rio de Janeiro, Polícia Civil, ontem. Todo cara fazendo parte da... Então, infelizmente, está muito difícil. A gente tem que pedir a Deus... E a gente ajudar também, pelo que a gente pode. Uma outra coisa errada que tem no nosso Brasil, e tudo quanto é lugar. O cara fala assim, denúncia. Ninguém vai saber. Conversa fiada. O nego vai denunciar, daqui a pouco a própria polícia delata o nome da pessoa, e o cara, daqui a pouco, o cara parece morto aí. Então tá difícil, muito difícil. Mas, infelizmente, a gente que vem em cima dessa terra é mandado por Deus. E nós temos a nossa missão para cumprir. De um jeito ou do outro, nós temos uma missão para cumprir. Não é porque está difícil, é muito perigoso, o Rio de Janeiro é perigoso. Porque está perigoso eu não vou lá? Por que não? Eu vou sim, não tem problema nenhum. É a minha missão. Deus, quando me botou no mundo, você tem essa missão a cumprir. E essa missão eu tenho que cumprir enquanto eu vida tiver. Fui policial lá no Rio de Janeiro, trabalhei no carro do Porto. Nunca dei mole para bandido, mole assim não vou dizer. Se eu tinha condições de fazer o que eu tinha que fazer, eu faria. Se eu não tinha, tchau e benção, vai embora. Que a minha vida não é para negócio, ali é o meu local de trabalho todo dia. Eu estou uma porção de colega meu que está debaixo da terra. Estão lá debaixo da terra, coitado. Por quê? Nunca quis seguir o que eu falava, não faça isso. Se tiver que fazer, tem que fazer bem feito. Porque existe uma coisa, porque nada fica encoberto. Mas se você souber fazer alguma coisa, fica encoberto sim. Mas tem que saber fazer. Então tem muitos colegas meus que estão lá embaixo da terra. Eu estou aqui, graças a Deus, com 60, vou fazer 64 anos agora, bem vivido. Tempo que eu passei na polícia, aproveitei bem, graças a Deus. Tenho uma larga amizade lá naquela Praça Mauá, até hoje. Entendendo? Mas, infelizmente, a polícia hoje está. Então, quero parabenizar todos que estão presentes aí. E a nossa secretária, que eu quero parabenizar mais uma vez, que está no caminho certo, viu? Mas vamos chamar os pais. Fazer reuniões com os pais e explicar os pais. Quando o seu vizinho falar que o seu filho está lá na boca de fumo, ele tem que aceitar e corrigir a criança enquanto está pequeno. Boa noite, Lenilson, está chegando aí também, tem que chegar cedo, Lenilson. Tá, então, boa noite a todos, que todos tenham um bom fim de semana, com muita paz e muita saúde. Muita paz e saúde. Boa noite. Antes de convocar a sessão extraordinária, eu queria falar um lembrete da vereadora Marta sobre o vice-governador presente nessa cidade na semana passada, o senhor Givaldo, que nos trouxe uma ordem de serviço
juntamente com o secretário de esporte, bom de bola, para que essas crianças estejam enganjadas também na prática do esporte. Isso é fundamental para a nossa cidade. Aqui eu deixo como o meu grande agradecimento a esse povo que estão olhando pela nossa cidade. E quero convocar uma sessão extraordinária. Está encerrada a sessão e iniciamos a sessão extraordinária. Muito obrigada. Projeto de Lei número 50, autoria do Poder Executivo. Determina o quantitativo de repasses mensais das contribuições autorizadas pela Lei número 1666/2010. Em síntese, 48 mil em 7 parcelas para a colônia de pescadores, 48 mil em 7 parcelas para a Associação de Amparo à Velhice, que é o asilo, e R$ 96 mil em 7 parcelas para a PAI. Eu tinha esquecido. Discussão, projeto. Vereador Isaías Dantas. Sem discussão. Vereador Jorge Miranda. Vereadora Marta Scherri. Eu queria deixar aqui o agradecimento, né? Porque eu acho que a nossa colônia precisa dessa ajuda, não é? Porque eu só tenho a parabenizar o Negão, não sei quem a gente fala, não, né? Negão, pelo seu trabalho, continua o trabalho do seu Carlos, reformou toda a colônia agora e está trabalhando direitinho, então eu acho que é mais do que merecido. O nosso asilo também, que ampara os nossos velhinhos, e a nossa PAI, né? Que acho que são 3 que precisam mesmo. Eu acho que é uma ajuda bem-vinda, nós só somos agradecer. Vereador Nelson Morghetti. Seria, então, no artigo 1º, autorizado a pagar R$ 48 mil para a colônia de pesca, é isso? R$ 48 mil no artigo 2º para o asilo, Associação de Amparo à Velhice, e R$ 96 mil para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Piúma. Esses valores, senhora presidente, já foram autorizados pelo Poder Legislativo, lá no início do ano, se não me engano, né? E, salvo engano, o único rigor de repasse que existiu foi para a rádio comunitária. Para a rádio comunitária, R$ 96 mil. Pagos rigorosamente 8 mil, talvez porque tem o poder da mídia na mão. E aí bota o prefeito para falar asneira. Mas aí me lembra, senhora presidente, que o nosso assessor jurídico, de forma veemente e insistentemente, ele vem cobrando da rádio comunitária uma resposta dos ofícios encaminhados, de qual é o horário que é transmitida a sessão da Câmara. Mas a rádio não responde. Não responde, numa completa falta de respeito para com o Poder Legislativo. E para piorar mais a situação ainda, o Poder Executivo manda para cá um projeto de lei para acabar com a transmissão da sessão da Câmara na rádio comunitária de Piúma. Talvez porque ele acha que os ouvintes da nossa rádio comunitária, não podem saber o que acontece no Poder Legislativo. Mas R$ 96 mil, 8 mil mês a mês, rigorosamente, enquanto que os nossos pescadores, cidadãos honrados, que lutam em cima de uma pesca depredada que hoje está fadada a fazer com que os seus trabalhadores tenham muita dificuldade. Onde os filhos dos pescadores não querem mais seguir o caminho dos pais.
quase que fazendo com que nossos pescadores, ou o que existe de pescadores honrados e que lutam hoje, acabe se perdendo. Se perdendo para grandes empresas que existem, algumas aqui em Piúma e algumas em Itapemirim. Mas deixou de ser passado um recurso valioso para a colônia de pescadores, porque não era importante. Não é importante, senhora presidente, para o Poder Executivo, passar qualquer recurso para a colônia de pescadores, e aí cabe a Vossa Excelência o nosso elogio, porque a senhora lembrou muito bem aqui com o seu requerimento, que nós temos aqui em Piúma um projeto valiosíssimo, que é o Salva-Mar, que faz com que o óleo que é derramado no mar deixe de ser derramado. Mas quantos pescadores já não vi reclamando que levavam o litrinho de óleo e não tinha mais onde colocar, botava o litrinho de óleo ali do lado porque não tinha, o projeto está parado. Deixou-se de se repassar, desde quando foi aprovada aquela lei, senhora presidente, recursos valiosos para os nossos pescadores, para os projetos importantes da colônia de pesca. E aí cabe também o parabéns a Matheus Santa Marinha, que está se formando em odontologia e já falou: eu vou doar um tempo meu para a colônia dos pescadores de graça. É cidadão que exerce cidadania. Mas dá-se recurso para a rádio comunitária, para falar bem do prefeito, para falar mal de 3 vereadores. E aí vem a família Scherrer, com um projeto importantíssimo desse município que já dura longos anos. Estou errado, Marta? Quantos anos? Eu acho que, nossa, deve ter mais de 30 anos. Mais de 30 anos iniciados pela saudosa Isalina Scherrer. Mais de 30 anos. Mas os nossos velhos não são importantes não, Marta. É importante a rádio comunitária. Porque nossos velhos vão morrer mesmo, né? Mas não eram só nossos velhos do asilo, não, que deixaram de receber recurso. Porque o nosso asilo, em tempos pretéritos, ele serviu para essa região toda. Quantas vezes eu já não vi Edival Petri vindo aqui trazer alimento ou recurso? O prefeito de Conha... Só a parte, vereador. Já te dou a parte. O prefeito de Conha, o saudoso Darcy Marchioli, te dou a parte. Conha, Anchieta, Piúma... Alfredo Chaves... Itapemirim. Mas o nosso asilo de velhos não é importante não, importante é a rádio. Porque a rádio a gente bota o prefeito lá para falar, e ele tenta enganar o povo todo, ele pinta e borda. E aí vai. E aí nós temos também a nossa PAI. Houve quem disse que uma criança excepcional, quando ela nasce, é um presente de Deus, senhora presidente. É um presente de Deus, porque Deus confiou naquele pai, naquela mãe, tamanha responsabilidade. Mas essa responsabilidade é só no início, porque depois, conforme vai passando o tempo, os pais, eles percebem a grandiosidade do presente que eles receberam, porque uma criança especial, ela é puro amor. Ela brinca, ela ama, ela abraça, ela beija, ela é carinho, ela é puro carinho. Então os pais percebem que foram abençoados por Deus. E aí deixou-se de passar um importante recurso para a nossa PAI, onde a gente percebe as pessoas, os cidadãos que exercem a cidadania deste município, indo lá e desenvolvendo um trabalho voluntário. E esse recurso, senhora presidente, 8 mil por mês, deixou de ir para uma obra tão importante quanto como também são as obras do asilo, como também são as obras da nossa colônia de pescadores. Mas as nossas crianças especiais não são importantes, não. Importante é a rádio comunitária, porque ali entra um dinheirinho, o prefeito vai lá e fala umas abobrinhas, tenta passar melzinho no povo, engana a população deste município, achando que todo mundo nesse município é idiota. Mas 3 projetos importantes deixaram de ser assistidos por falta de responsabilidade. E aí, senhora presidente, esse projeto, se fosse seguir o regimento interno, ele não poderia entrar em sessão extraordinária.
porque ele não tem os atributos necessários que a lei determina para que seja em sessão extraordinária. Qual é a carência da sessão extraordinária? Qual é a necessidade da lei? Qual é Mas eu solicito aos nobres vereadores, e eu solicito por solicitar, porque eu sei já a opinião de todos vocês, que nós votemos para corrigir um erro desse poder executivo que não planeja, que não faz projeto e que não respeita a nossa população. Obrigado. Zumira Santa Marinha. Nada a discutir, já foi. Vereador Del Pacho, Denival não? Francisco. Havia pedido a parte, vereador. Quando ele citou a rádio, eu lembro que ficou cada vereador que quisesse também falar na rádio, poderia estar usando a rádio por 1 hora. Mas eu tenho certeza que o momento que for um vereador naquela rádio, os microfones da rádio, o telefone, vai estar aberto à população para estar reivindicando alguma coisa aquele vereador. Mas no momento que o prefeito estava falando lá, o telefone estava desligado. Ninguém pôde estar ligando para ele para estar reivindicando ou cobrando alguma coisa. E a gravação a qual ele fez lá no dia lá, na entrevista dele, ficou várias vezes repetindo para a população de Piúma. A gravação do prefeito, aquela entrevista, ficou gravado lá e passando várias vezes para a população, os momentos que 3 vereadores eram contra o crescimento da cidade. E eu tenho certeza que o dia que for um vereador falar lá, naquela rádio, os microfones vão estar abertos para a população e para o vereador, para fazer algumas perguntas na intenção de enrolar aquele vereador naquele momento daquela entrevista. Então, é um lembrete, é uma forma de mostrar que eu estou atento, porque ele falou muita coisa lá na rádio, inclusive teve um cidadão que falou assim, vou ligar para ele agora e vou cantar aquela música assim, pega na mentira, e o telefone não estava recebendo a chamada. Obrigado pela parte, vereador. Falou, né? Em votação o projeto. Vereador Isaías Dantas. Aprovado. Vereador Jorge Miranda. Pela aprovação. Vereadora Marta Scherri, pela aprovação. Vereador Nelson Morghetti. Eu voto pela aprovação. Vereadora Zumira Santa Marinha. Vereador Denival Francisco. Projeto aprovado. Projeto de Lei número 54, autoria do Poder Executivo. Ratifica a deliberação da Assembleia Geral, Consórcio Público da Região Expandida Sul, que autorizou a revisão das remunerações dos empregados públicos da SIM e da outras providências. Senhora Presidente, eu gostaria que o projeto ele veio esmiuçado, ele veio falando para que é, qual contratação, para que é. Então eu gostaria de... Artigo 1º. Fica ratificada a deliberação da Assembleia Geral do Consórcio Público da Região Expandida Sul, ocorrida no dia 15 de dezembro de 2010, na qual se decidiu pela alteração da redação do parágrafo 3º da cláusula 4ª e do inciso 9 da cláusula 10ª do contrato do consórcio público, passando a vigia com a seguinte redação. Parágrafo 3º. A assinatura do contrato do consórcio público do SIM, bem como a criação de cargos e a fixação de vencimentos, dependerá da ratificação por lei de, no mínimo, 50% dos entes subscritores do protocolo de intenções. E a 10ª, cláusula 10ª, inciso 9, deliberar sobre o plano anual de atividades, revisão do valor dos vencimentos dos empregados públicos, fixação e revisão da gratificação e servidores cedidos ao consórcio, e ainda sobre a peça orçamentária do exercício seguinte, elaborado pelo Conselho de Administração até o final da segunda quinzena de setembro do exercício em curso. Essa cláusula 10ª é a atribuições da Assembleia. Volta um pouquinho na nona aí, na anterior.
Terceiro, É. a assinatura do contrato de consórcio, bem como a criação de cargos e a fixação de vencimentos, dependerá da ratificação por lei de, no mínimo, 50% dos entes subscritores do protocolo de intenções. Tá, obrigado. Só isso? Acabou? O outro projeto, senhor presidente, ele tem a mesma nomenclatura. Qual a diferença de um para o outro? É que no outro alterou-se, porque ele foi criado como um consórcio. Na verdade, teria que ser associação pública. Houve umas alterações aí na legislação. Então, eles estão alterando, ratificando a deliberação ocorrida no dia 15 de outubro de 2010, na qual decidiu, são duas decisões. Decidiu-se por unanimidade o ingresso do município de Guarapari, que até então não fazia parte do consórcio. E a segunda, também ocorrendo no dia 15 de outubro, que decidiu por unanimidade pela transformação do SIM em consórcio público de direito público, tendo por pessoa jurídica de suporte a associação pública. É isso nos termos da lei, porque houve uma confusão quando eles formaram o consórcio público. É parte jurídica. Os outros artigos, ele fala justamente disso. Fica criada associação pública denominada Consórcio Público da Região Expandida Sul, cuja sigla será assim, tal, com pessoa jurídica de suporte do contrato de consórcio público firmado. É uma autarquia interfederativa. É porque a minha preocupação, senhora presidente, é que quando eu conversei com o secretário de Saúde, tem uns 10 dias atrás, um pouco mais, ele falou que estaria sendo desenvolvido um projeto para fazer um acréscimo de transferência de recurso para o consórcio, e dentre os benefícios seria também para contratar, salvo engano, a dermatologia, né? Porque nós não temos dermatologista aqui em Piúma, tem só um em Anchieta e ele não dá conta do serviço. Aí eu estou estranhando o fato de que, pelo que eu estou percebendo aí, o que foi encaminhado pelo Poder Executivo não fala nada sobre essas correções que são de importância muito grande para o nosso município. Que ele fala o quê? Que há um crédito adicional, valor de R$ 195 mil. Será repassado para o consórcio público da região expandida sul, 35 mil. No prazo de 5 dias após a publicação desta lei, 7 parcelas do valor de 40 mil, a primeira de 40 mil, com início em 5 dias após a publicação desta lei. E o restante de R$ 20 mil em 30 dias após a publicação da lei. Pois é, senhora presidente. Eu sugiro à senhora, com sua compreensão, para que acrescente também esse projeto na sessão extraordinária, dada a importância da matéria, se os nobres vereadores concordarem, porque nós estaremos contratando profissionais que estão realmente fazendo falta no nosso município hoje. Que esses profissionais sejam contratados pelo consórcio, mas que exerçam a função aqui em Piúma, né? Você possa incluir esse projeto na sessão extraordinária para que haja mais rapidez. Obrigado pela compreensão, senhora presidente.
presidente, então, é importante ver a conta que está sendo criada para esse recurso, porque lá naquele projeto superávit a gente destina um recurso para essa conta aí direto. Entendeu? Sem discussão. Vereador Jorge Miranda. Vereadora Marta Scherrer, eu acho que o consórcio a gente tem que olhar com carinho especial, né? Porque esse consórcio ajuda muito. A gente tem várias especialidades de médico aqui em Piúma, né? Então acho que isso aí a gente tem que olhar com carinho, porque é neurologista, ortopedista e vários. E a quantia que é muito pouca, não é? Nelson Morghetti, não vou falar mais nada, Nelson. Chega, não, né? tem que falar sim. Eu gostaria de parabenizar, senhora presidente, os vereadores Deneval, Marta, Zumira, Jorge, Isaías, por terem tido a sensibilidade de fazer com que esse projeto também entrasse em sessão extraordinária. São 3 projetos, claro que eu tenho que falar que também são parte da incompetência do poder público, isso é fato. Porque ele entrou por esquecimento dele, que já era para ter entrado há muito tempo. O outro não é, porque está sendo uma ratificação de uma sessão de assembleia, né? E esse terceiro agora que já era para estar correndo há muito tempo isso daí, porque nós temos, é bom repetir, 30 milhões praticamente na conta e não temos um dermatologista. Então, entrou também na incompetência, né? Mas é importante a gente falar, senhora presidente, que os 3 projetos são muito importantes para o nosso município, para os nossos cidadãos, para os usuários do sistema de saúde de Piúma, entendeu? E vossas excelências tiveram a sensibilidade de colocar em sessão hoje, contrariando aquela argumentação do prefeito de que aqui não tem vereador que preste. E é importante a gente só salientar, senhora presidente, com relação ao projeto anterior, que eu esqueci de falar, que eu gostaria que o assessor jurídico, quando ele mandasse para a rádio o CD, para que ele me comunicasse, porque eu vou pagar alguém para ficar ouvindo a rádio, né, nos 2 dias subsequentes. E vai ser gravado. Porque se o presidente da rádio não cumprir a lei, nós vamos entrar com uma medida judicial para que ele devolva tudo que ele recebeu. Porque até agora nós não tivemos a certificação de que foi transmitida à rádio. E é importante para a população ver o que está sendo discutido aqui hoje. Que o nosso consórcio vai ter dermatologia, vai ter dermatologista, que os vereadores estão preocupados com a saúde, nós estamos injetando recurso, já se iniciou uma discussão e vocês aqui presentes puderam presenciar a vereadora Marta preocupada com o recurso que é parco, é pouco, e nós já estamos iniciando uma antecipação de discussão no que se refere a pegar aquele projeto de 6 milhões de reais de superávit para estar investindo nesse consórcio intermunicipal para que a gente consiga ter em Piúma, não em Anchieta, mas em Piúma, o dermatologista, o proctologista, sei lá, todas as especialidades necessárias, mas aqui em Piúma, não lá em Anchieta, através do consórcio mesmo, entendeu? Então, senhora presidente, fica aqui o meu registro de que eu gostaria de formalmente ser comunicado pela mesa diretora de quando vai ser transmitida, repassada a mídia da sessão de hoje para a rádio comunitária. Vai, Mar. Zumira Santa Maria. Quero falar para vocês que eu tenho mais de 40 anos que lido com a saúde em Piúma. E quero dizer que nós temos aqui na nossa cidade uns ótimos profissionais. Eu não conheço um profissional tão eficiente quanto um dos, né? Neurologista, o doutor, eu não me lembro o nome, trabalha na unidade sanitária ali no posto de saúde. Eu não conheço
com esse tempo todinho de saúde, uma pessoa tão competente, uma pessoa tão profissional, e eu me orgulho em falar que nós temos um médico, um neurologista, uma dermatologista, a doutora Giovanni, e vamos pedir encarecidamente que essas pessoas fiquem em nosso município para que possamos dar a vocês que confiaram na gente, com essa garra, com esse amor que teve por esses vereadores, esses profissionais que eu tenho certeza que são maravilhosos, e eu só tenho a agradecer ao povo e aos vereadores quando votam nesses projetos fundamentais. Então, só tenho a agradecer. Uma parte, vereadora. Hoje eu estive conversando com o secretário de Saúde e o nosso prefeito. Eles me garantiram que a doutora Giovana vai começar a atender como dermatologista aqui em Piúma. Ou aos sábados, ou à tarde, depois das 4, né, depois do trabalho dela. Então, que a doutora Giovana vai começar a atender em Piúma, depois do horário de trabalho dela, depois das 4, ou de sábado, alguma coisa assim, né? Ela já está aqui. Ela é uma ótima dermatologista. Pois é, senhora presidente. Fica registrado, eu acho importante essa fala da vereadora Marta, porque quando se fala em doutora Giovana, se fala também no doutor Glauco, que é um fisioterapeuta e está se formando em medicina no ano que vem. Nós temos 3 profissionais por um. Nós temos a doutora Giovana, temos o doutor Glauco e temos o pai da Giovana, que é um médico conceituado a nível de Espírito Santo. E convém também registrar a sensibilidade que o doutor Gustavo tem, que é o nosso secretário de saúde. Eu vejo na figura do doutor Gustavo um agente público que tem responsabilidade e que ele pondera nas situações independente da posição política de A ou B. Ele pondera, ele respeita e ele trata a saúde com responsabilidade. Vereador Deneval Francisco. Em votação o projeto. Os projetos. Os 3. Vamos englobar, que é um só objetivo para o sucesso do povo de Piúma. Vereador Isaías Dantas. Pela aprovação. Vereador Jorge Miranda. Pela aprovação. Vereadora Marta Scherri, pela aprovação. Vereador Nelson Morghetti. Meu voto é pela aprovação do projeto de lei número 50, número 54 e o número 56. Vereadora Zulmira Santa Maria. Pela aprovação desses 3 projetos, e dizer que aqui fica um pedido de uma pessoa que lida também com a saúde para a doutora Giovana, porque realmente é uma boa profissional. E doutor Glauco também. Vereador Deneval Francisco. Pela aprovação. Projeto aprovado. Projetos. Está encerrada a sessão. Muito obrigada.